Ela é atriz, roteirista e diretora de cinema. Foi a primeira mulher transexual a ganhar o prêmio Helena Inês, entregue pela Mostra de Cinema de Tiradentes. Este prêmio, que é escolhido pelo júri da crítica, foi criado em 2017 para destacar o trabalho das mulheres no cinema brasileiro. Tutano. Bem-vindos a mais um Tutano Ideias com Substância, e hoje eu, Carolina Mânica, junto com João Munhon, João Paulo Cuenca, que está novamente aqui por ligações por internet, via... Como é que chama isso mesmo? Via Wi-Fi, não? Via rede. Skype. Via rede. João via rede. Skype, Google Meet, Google Hangout. Sim, O Hangout. Bueno, nós temos o prazer de receber aqui Júlia Catarini. Seja bem-vinda. Bom, Júlia é cineasta, é atriz, é roteirista, enfim, tem um universo aí enorme pra gente, né, conversar e conhecer, né? Então, eu acho que vamos começar do início, assim, pra gente entender mais Júlia, né? Porque ela é realmente uma desbravadora, assim, nesse campo, né? No cinema, ela é uma pessoa que realmente se posicionou e produz, escreve, dirige, atua e faz tudo, né? E foi a precursora, né? Foi a primeira diretora trans a dirigir um filme, né? A fazer um filme. Então, Júlia, conta pra gente como que foi, como que você começou. E também se a gente falar alguma coisa errada aqui, você também nos avisa. Não, tudo bem. Bom, eu acho que para começar eu tenho que agradecer Mar del Plata, o Festival de Mar del Plata, porque foi onde nós nos conhecemos. Verdade, essa história é muito Por boa, isso né? eu estou aqui. Da onde surge esse encontro, né? Talvez a gente fale também. Não, eu estava em Mar del Plata super sozinha, eu tinha a certeza de que eu era a única brasileira lá. E aí eu fiquei o tempo todo no hotel, tentando me conectar com os argentinos, com o povo todo do festival, mas sem muito sucesso. Até que no segundo tempo, assim... Aos 45 do segundo tempo. Aos 45 do segundo tempo, a Carolina apareceu e me salvou. Ai, não. E aí a gente ficou ali conversando e foi um dia muito agradável, muito E o que vocês duas estavam fazendo em Mar del Plata? Conta pra gente. Eu estava participando, estava lançando um filme que eu fiz como atriz unicamente, mas a Júlia estava também com um filme como atriz, que é um filme sobre a vida dela, né? Eu fui apresentar o Lembro Mais dos Corvos, que é um filme do Gustavo Vinagre, que é um filme sobre minha vida, é um documentário que, enfim, é uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida. Fazer esse filme, porque foi um filme que a gente fez em uma noite. Caramba! Nós começamos a filmar às 8 da noite e terminamos às 8 da manhã. 12 horas corridas. E sem segundo take, então o material bruto era aquilo e o Gustavo editou, o Rodrigo Carneiro foi o editor. Que máximo! E ali eu coloquei a minha vida, assim, me expus como nunca antes. E Mar del Plata foi o segundo festival internacional que eu fui, né? E a presença de uma mulher trans em festivais de cinema ainda é uma novidade, ainda é uma questão. Ainda é um tabu, será? Não sei um se é tabu, mas ainda é uma presença marcante, exótica. Assim. Eu me senti o pássaro azul da Amazônia, sabe? Tipo, o elefante branco nos lugares. E você gostou de se sentir assim? Ou... Eu não gostei. Não, eu acho que a gente tem que naturalizar, entender que existem esses novos corpos agora no audiovisual, no teatro, na TV, enfim, em todos os lugares, em todas as áreas. E aí, o quanto mais a gente naturalizar e tornar isso... Tanto melhor. Comum, melhor, né? O quanto mais a gente falar disso, né? Eu ficava com eu tenho a impressão... A gente tem que falar disso, Sim, né? A gente tem que falar muito disso. Eu tenho a impressão de que todas as vezes em que eu vou num festival de cinema, as pessoas não sabem como lidar comigo. Muitas dessas pessoas. Não digo todas, mas a grande maioria. E aí é muito engraçado, porque em alguns lugares, em alguns festivais, falam comigo como se eu fosse uma pessoa especial, sabe? Como se eu não entendesse o que elas estão falando. Tipo, olá, eu sou fulano, eu sou o diretor. Mas, gente, tudo bem com você? E aí eu... What the fuck? What the fuck tipo, what the hell? Tipo, que é isso?
Gente, que loucura. E se subestima muito a pessoa trans, né? Talvez pelo background, pelas histórias, assim. Não sei. É que o ser humano, ele Eu posso fazer uma pergunta? Vai, Cueca! Vai, Cueca! Eu queria perguntar pra Júlia como é que foi a arquitetura desse filme, porque ele tem componentes ficcionais e tem um dispositivo meio documental. É baseado, o texto que você fala é baseado em você, mas ao mesmo tempo é uma criação sua. E aí você na câmera é você mesma, mas também é um personagem. Quer dizer, como é esse hibridismo da concepção do filme, como ele tem sido recebido, assim. Porque você não só chega nesse festival de cinema como diretora, mas também como a atriz de um filme. E como escritora desse filme. Então, você está numa tripla função já desde o início, né? Como é que é isso? Então, é muito complicado, assim, porque quando o Gustavo Vinagre me chamou para fazer o filme, acho que se eu começar do começo é melhor. Bom, eu e o Gustavo, nós nos conhecemos em 2003, aproximadamente. E o Gustavo era um estagiário no Mix Brasil, que era um site de conteúdo LGBT do André Fischer. E eu era secretária lá. Foi o meu primeiro emprego formal, assim. Que o André foi uma pessoa muito querida naquele momento. Ele entendeu que era preciso dar espaço para pessoas trans trabalharem, enfim, terem uma vida normal. Sim. E eu sou muito grata a isso. E o Gustavo, a gente se conheceu lá, e aí ele percebeu o meu gosto por cinema, a minha cinefilia. Ele também é uma pessoa que ama muito cinema, que gosta muito de cinema, e ele tinha muitos planos de fazer cinema. Na época ele ainda não tinha feito faculdade em Cuba. E aí a gente conversando, um dia ele falou: Ju, meu primeiro longa vai ser com você. Ah, que legal. Eu nunca acreditei que isso fosse acontecer, assim. Para mim eram projeções de duas pessoas sonhando e, enfim. Sim. A vida nos levou para lugares distintos. Eu fui para o Japão e ele foi para Cuba. Ele fez cinema no Japão e eu fui trabalhar como decassegue em fábricas. Não poderia ser mais distinto. Gerais, Japão e Cuba. Caramba. E aí foi uma loucura. E quando eu voltei do Japão, eu tive um processo de depressão muito grande. Eu fiquei muito mal. Fiquei 3 anos sem sair de casa, sem me conectar com ninguém. Caramba. E aí, um belo dia, o Gustavo me achou. Acho que a única forma com a qual eu me conectava com as pessoas era a internet, né? Era o Facebook. E o Gustavo me achou. E aí ele começou a me chamar para fazer filmes, assim, olha, fiz cinema, eu fui para Cuba. Ele cumpriu a promessa, hein? Ele cumpriu a promessa. Ele Homem de disse palavra. Assim, Homem de eu palavra. tenho os meus filmes aqui para te mostrar. Ele tinha feito média-metragem, que é o Nova Dubai. Que legal. Um filme com o Glauco Matoso. E, bom, a gente começou essa parceria que tem sido muito feliz, assim. E aí, nesse processo do Corvos, quando ele me falou: Júlia, eu quero fazer um longa-metragem sobre a sua vida, a gente pensou em inúmeras formas, assim. A gente pensou em fazer um filme no estilo tradicional, assim, com reproduções, vai. Sim, fazer uma ficção com personagens. Uma ficção com personagem, com tudo aquilo. E aí depois a gente desencanou e eu disse pra ele assim: olha, eu quero fazer uma espécie de documentário, mas eu também quero me proteger, porque eu tenho uma relação muito complicada com a minha família, e todas as histórias que o Gustavo tinha interesse, que ele já conhecia, para colocar no filme, envolviam muitas pessoas da minha família. Entendi. Então, a gente achou que o recurso para me proteger seria criar pequenas ficções no meio disso tudo. Nossa, que lindo, né? E aí a gente começou a criar, assim... Ele me deu muita liberdade, na verdade. Ele falou: Ju, a gente vai filmar em uma noite. O orçamento que a gente tem é R$2.000. Ah, caramba! Então... É paulada, assim, não tem segundo take, tem que seguir. E vamos lá. Então ele ligou a câmera
Foi. A gente ficou conversando durante uma noite inteira. Uau. E eu bebi a noite toda. Então, Que bom, né? Ao menos isso, né? foi uma loucura, porque de manhã eu tava bêbada, cansada, Sim. completamente esgotada de... Sim. E foi maravilhoso, porque foi um processo em que eu me descobri atriz, como já tinham feito alguns curtas com ele, mas até então... Você fez um filme do Beto Brant. Sim, O Crime Fez Delicado. Crime Delicado. Você estreia como atriz lá. Sim. Né? E foi lindo também. Foi É incrível. É um improviso também, não é uma coisa assim. É muito legal. O Beto é meu amigo. Não, e é engraçado, assim, porque eu nunca fiz um curso de teatro, né? Eu não estudei cinema, eu nunca me preparei para essas coisas. Eu era só uma mulher que gostava de cinema, cinéfila, que consumia muito isso e sonhava com isso. Mas o cinema, para mim, sempre me pareceu só um sonho, só uma fábula, sabe? Eu nunca pensei que isso fosse se tornar tão real. Estava colocado num lugar muito distante da sua... Da minha vida, da sua da minha realidade. Ao mesmo assim. tempo também muito próximo, porque, né? Total. Sim, e o processo do Corvus foi isso. A gente, eu me descobri atriz nesse filme. Olha só. Porque, Mesmo já tendo feito outros filmes. Mesmo já tendo feito outros filmes. Onde você se sentiu Surgiu atriz, alguma coisa nova. foi Sim. ali. Porque em muitos momentos eu tive que... É isso, o Gustavo ligou a câmera e ficava assim, me observando, e eu tinha que fazer toda Alguma coisa. a cena, né? Sim. Eu tinha que falar sobre Mas isso. você escreveu algo antes? Você Não, a preparou gente não essas escreveu cenas, nada. falas? A gente não escreveu nada. Ele pontuou os assuntos que ele queria tocar. Então ele falou assim, vamos falar sobre o abuso, vamos falar sobre o Japão, vamos falar sobre, sei lá, seu processo de hormonização. E é isso, ele não me deu nada escrito, assim, não tem diálogos, não tem falas escritas, nada. E aí eu tive que ficar fazendo aquilo tudo sozinha. E foi muito louco, porque em algum momento eu pensava, aqui eu tenho que ser atriz, porque aqui é um momento de me proteger, assim. Sim, entendi. E aí eu tinha que entrar num lugar e criar uma história que não tinha nada a ver, nada realidade, nada real. Sim. E aí eu tinha que... Que simbolicamente, na verdade, refletia o que era, né? Mas você entrava no... É muito legal, isso tem uma técnica que chama técnica Meisner, que é isso. E aí eu, tipo, eu de repente eu tava falando sobre mim, mas eu lembrava que eu tinha que criar esse momento de ficção. E aí eu partia para uma história que surgiu na minha cabeça, assim, meio que imediatamente, e eu tentava fazer com que aquilo fosse crível. E aí eu falei, gente, eu tô finalmente me entendendo como atriz e me sentindo atriz, porque eu acho que foi uma coisa... Tem muita coisa no filme que as pessoas veem e falam pra mim, ai, nossa, fiquei tão emocionada naquele momento. É real. E aí eu digo... Não. Muito bom! Não é. Muito bom. E aí eu É o falo... fascínio do ator, cara, né? O fascínio então, do cinema, do teatro, é todo esse, né? Então Sim. é isso, De assim. você simbolizar, né? E aí eu Transformar em símbolo. fui entender isso. E aí quando a gente terminou de filmar, ele falou, Ju, o roteiro é seu. Eu, sei lá, eu acho que o filme é muito você e vamos ver no que vai dar. Pra mim, o filme não teria, sei lá, a visibilidade que ele tem, sabe? Eu sempre imaginei que fosse um filme experimental, um exercício do Gustavo como primeiro filme, e só. Eu nunca pensei que fosse ser um filme que, enfim, está sendo premiado no mundo todo. A gente já ganhou 8 prêmios. Sim, nossa. super Ele reconhecido. passou no Cinema do Real, que é tipo o festival de documentário mais importante do mundo, né? Ou um dos mais, né? Pois aí, a Tem uma gente carreira ganhou lá. internacional espetacular. Qual que é o festival? Porque não deu pra ouvir direito. O Cinema do Real. Ah, tá. O festival francês. Sim, sim. Nós ganhamos 2 prêmios lá. Uau! O da Crítica Jovem e o do Júri Oficial. E aí foi incrível, assim. O Gustavo, ele me mandava vídeos lá do pessoal na França após a sessão, e todo mundo muito feliz, muito emocionado. E isso, pra mim, é muito, muito forte, assim. É muito incrível. Sim. Não, fantástico. Muito legal, né? E É que lugar- maravilhoso, e mas que- é lindo, né? É, muito bonito. Muito lindo. E é Mas fala, engraçado- eu acho interessante legal essa falar história, o título, frisar bem o título do filme, que é muito lindo, fala.
É muito bonito o título.